Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre problemas socioeconômicos do Brasil. Problemas pertinentes em todas as cidades, todas as áreas do campo, né? E claro, em todas as regiões do nosso país, infelizmente, ok? E nós precisamos lembrar, a princípio, entre os principais problemas nós temos todos aliados, infelizmente, a uma má gestão pública, mas também sendo fruto da nossa colonização de exploração implementada pela coroa portuguesa em nosso território. Não esqueça que, como fruto de colonização e exploração, nós somos um território subdesenvolvido. E hoje nós temos inúmeros problemas sociais, econômicos neste país, infelizmente. E todos estão atrelados, infelizmente, a maior parte, ao baixo nível de educação. Neste caso, nós podemos destacar entre os principais problemas a violência, né, que é bastante marcante em todo o país, onde nós passamos a nos tornar reféns de criminosos, infelizmente, né, às vezes por uma certa ineficiência do sistema público de segurança, né, ou às vezes até por uma ausência, ok? Nós percebemos isso e, claro, né, nós percebemos que essa violência tem aumentado muito em decorrência também do desemprego, né? O desemprego, infelizmente, tem impulsionado esse processo de violência, assim como a própria criminalidade. Hoje você percebe, né, que, infelizmente, muitas pessoas, né, estão alijadas ou excluídas do processo de educação e saúde, né, e acabam, muitas vezes, se metendo em crimes, né, ou organizações criminosas que acabam contribuindo para o encarceramento de diversas pessoas no nosso país. Um outro problema muito marcante na nossa sociedade é a crise habitacional. Mais de 7 milhões de brasileiros não têm casa própria. Mais de 7 milhões de brasileiros, né, moram em situação de risco, ok? Hoje você percebe um déficit habitacional, onde você percebe que as pessoas muitas das vezes se tornam até moradores de rua, como a gente percebe na charge à frente. Outro fato que nós precisamos lembrar é que, em virtude, né, exatamente dessa questão da crise habitacional, tem aumentado bastante o processo de favelização, que é justamente a ocupação de áreas de risco, que pode ser uma área de morro, pode ser uma margem de um córrego, que é a margem de rio, enfim, terrenos baldios, né, ou seja, em locais de infraestrutura, fazendo com que nós possamos ter, infelizmente, né, um paisagismo diferenciado, onde você percebe uma segregação socioespacial. Quem nunca viu isso? Né? Na sua própria cidade, no seu próprio bairro, você vê casas com excelente padrão de construção e higiene, enquanto outras não têm saneamento básico, perfeito e, infelizmente, têm baixo poder de construção, ou as pessoas constroem de acordo com as suas possibilidades com materiais de segunda categoria ou com materiais retirados até em lixões. Outro fato que é interessante você lembrar é que a nossa educação ainda é insuficiente. Nós percebemos, né, que apesar da, né, corajosa e, claro, necessária política do governo de estimular a volta para a escola pública, de estimular o aluno no sistema de ensino, a gente já percebe claramente, né, uma menor retenção de conteúdo. Hoje, né, 80% do que as pessoas estudam, principalmente os nossos jovens, nas suas escolas, sejam públicas ou particulares, 80% não é absorvido. O que é absorvido em média de 15% a 20%, que com o passar do tempo vai ser perdido. Então, nós temos uma educação insuficiente, aliada a uma saúde precária e também ineficiente, onde você percebe, né, os postos de saúde superlotados e as longas esperas por cirurgia ou por procedimentos para a melhoria de sua saúde. Outro fato que é interessante é a falta de saneamento básico. Infelizmente, é muito comum a imagem que a gente percebe na charge, onde muitas pessoas não têm acesso à água encanada, a um esgoto de tratamento e acabam sendo expostas a inúmeros riscos de saúde, né? Haja vista que você tem a possibilidade nessas áreas de contrair inúmeras doenças, infelizmente, ok? O que é interessante você lembrar são os fatores, né, responsáveis por esses problemas. E esses fatores, né, são de ordem conjuntural, ou seja, a conjuntura do país que fazem com que, de fato, ocorra o aumento considerável desses problemas sociais e econômicos no Brasil. Entre os principais problemas aqui, nós temos a omissão, a educação precária, a corrupção, a exclusão, a desigualdade social, a desestruturação familiar, o desemprego, o tráfico de drogas, as drogas e o preconceito. Isso eu estou destacando alguns
mapas da violência, alguns problemas. Nós temos inúmeros outros problemas relacionados no nosso dia a dia. E os principais motivos, todos nós já sabemos, não precisamos nem nos alongar nessa aula, é o próprio processo de corrupção, o desvio de verbas públicas, a baixa escolaridade da população, a concentração de renda, as desigualdades regionais. Você percebe que tem regiões como a região Sudeste e Sul que tem um maior desenvolvimento econômico, enquanto outras regiões como Norte e Centro-Oeste têm um menor desenvolvimento econômico. Nós temos a ineficiência das políticas públicas, né, que apesar das suas cansáveis fiscalizações, né, ou até reeducação ou reengenharia dessas políticas acabam se tornando ineficientes. E claro, a falta de planejamento familiar, que faz com que muitas pessoas ainda possam ter muitos filhos, aliados também à ausência do compromisso dos governantes. Tudo isso tem aumentado consideravelmente os problemas socioeconômicos no nosso país. Por isso, precisamos investir mais em educação e em políticas públicas sérias e que os nossos governantes possam, acima de tudo, olhar mais para a população, de forma conjuntural, desenvolvendo esse país, principalmente no contexto social, despertando a motivação, despertando a educação e investindo na nossa saúde. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.